Olá, meus amores, uma boa tarde a vocês. Veja, vamos dar prosseguimento à nossa aula, que é Irregular Verbs do Simple Past. Então, veja, no vídeo passado, eu mandei uma lista de verbos, onde o professor ensinava vocês a pronunciá-los. Por que é obrigatório vocês aprender a pronúncia? Porque os verbos irregulares, diferente dos regulares, os regulares, eles contêm regras, que é aquela regra do ED, do IED, do D, mas os irregulares, ele não tem outra forma a não ser a memorização. Então, para a gente passar uma frase do presente para o passado, quando o verbo é irregular, só temos uma única maneira, é memorizar como é o passado desse verbo. Por isso que a gente dá aquela lista, né? To be, was, were, to become, became. Porque eu tenho que saber o passado desses verbos, eu tenho que memorizá-lo, ele não tem uma regra. Como é que passa o verbo irregular para o passado? Eu acrescento o quê? Ele não tem isso de acrescentar como os regulares. Ele é apenas memorização. Você tem que se apropriar de todo jeito daquela lista. O verbo irregular é aquele que não segue as regras, como eu acabei dizendo, né? Que vimos no vídeo passado. Então, veja bem, o passado desse verbo é bem diferente do seu infinitivo. Mas como fazemos para aprender a usar os verbos aqui? Vejam, eu disse o quê? Que para a gente aprender o passado dos verbos irregulares, não tem outra forma a não ser memorizar as regras. A regra não, desculpa, a lista. Veja bem, aqui tem um exemplozinho de uma pequena lista. Tem aqui o verbo do, did, go, went, have, had, become, became, get, got, know, knew, teach, taught, write, wrote, break, broke, eat, ate, feel, felt. Então, esses daqui são uns exemplos daquela lista que vocês viram no vídeo anterior. Então, do é o verbo no infinitivo e did é o passado. Go, o verbo, went, passado. Então, do é o verbo fazer, did é o passado do verbo fazer, que vai ser o quê? Fazia ou fiz, né? Go, que é o verbo ir. Então, quem é o passado do verbo ir? É ia ou vou, né? Então, é o went. Então, veja que o passado dos verbos irregulares não tem uma regra, ou seja, para o verbo terminado, do aqui, que é o verbo terminado em O, não tem uma regra dizendo verbo terminado em O, acrescenta isso, não. A gente tem que saber que o passado de do vai ser did, o passado de go é o went, o passado de have é had. Então, assim, precisa memorizar, ter essa lista em mente, porque senão não consegue fazer a frase com o passado dos verbos irregulares. Veja, dando prosseguimento. Ações já finalizadas. Primeiramente, conforme já mencionamos, usamos esse tempo verbal para falar ações únicas que começaram e terminaram no passado. Nesse caso, é comum usarmos palavrinhas como yesterday, last week, last year, a long time, ago e etc. Então, o que é yesterday? Yesterday quer dizer ontem. Last week, semana passada. Last year, ano passado. A long time, ao longo tempo. Ago, atrás. Então, vejam bem. A frase aqui diz um exemplo. Last year, I went to Japan. Last year, I went to Japan. Veja, o ano passado eu fui para o Japão. Veja que o verbo went, ele é o passado do verbo go. Go é o verbo ir. Então, como nós estamos vendo passado, então quem é o passado do verbo ir? Fui ou ia. Então,
Tem uma regra para fazer esse passado? Não. Tem a lista. E nessa lista eu preciso memorizar que o passado do verbo go é o went. Então eu não posso botar goed como nos verbos regulares. Eu tenho que saber que ele não segue regra. Eu tenho que memorizar assim, olha, o passado de go é went. Aí aqui vem outro exemplo. I fell in love with her a long time ago. Veja, eu me apaixonei por ela há muito tempo atrás. Então, I fell in love. I fell in love. Então, feel é o verbo sentir. E feel in love é apaixonar. Apaixonar é feel in love. Então, o passado desse verbo apaixonar, ele é fell. To feel, fell. Então, I fell in love with her a long time. Então, eu tenho que memorizar que o passado de feel é fell. Eu tenho que saber, na hora que eu for escrever, que eu for passar ou que eu for pronunciar uma frase e que os verbos sejam irregulares, se eu não tiver memorizado aquelas regras, eu dizer assim, ó, o verbo to be é o verbo ser e estar. E como ele é no passado, was, were. O verbo to go é o verbo ir. Quem é o passado do verbo to go? Went. Então, jamais eu vou colocar, quando eu digo I go to Recife, eu vou para Recife. I go, verbo ir, to Recife, presente. Mas eu quero dizer, eu fui para o Recife, passado. Então, eu já vou colocar I went to Recife. Eu fui para o Recife. Por quê? Porque o went é o passado do verbo go. Então, para eu saber disso, eu tenho que me apropriar daquela lista, sendo ela memorizada. 2, tópico 2. Ação já finalizada com duração. É quando tem uma duração, quando o tempo, existe a determinação do tempo aí, né? Então, veja bem, você pode usar o simple past para falar duração que uma ação teve no passado, né? Então, para isso, a gente usa aquelas expressões de tempo, como a gente viu agora no slide passado, que é yesterday, last month, last week. A gente usa essas expressões de tempo. Aqui diz assim no exemplo, she read an English book for 5 years. Veja, o verbo aqui é o verbo ler, é o verbo read. De acordo com o simple past dos verbos irregulares, eles são uniformes, biformes e triformes. O que é uniforme? Uniforme é quando ele tem a mesma escrita no infinitivo, no passado e no particípio. Ele é biforme quando ele tem a escrita no passado, no infinitivo, no passado e no particípio igual. Ele é triforme quando ele tem as 3 formas, infinitivo, passado e particípio, todas as 3 formas iguais. No caso do verbo read, que é o verbo ler, ele é biforme. Por quê? Porque de acordo com a lista, ele vai ser usado, aliás, ele é triforme. Ele é usado do mesmo jeito, tanto no infinitivo, quanto no passado, quanto no particípio. Então, ele é escrito read do mesmo jeito. Se você pegar a lista que tiver infinitivo, passado e particípio, você vai ver que o verbo ler, a escrita dele é a mesma para os 3. Para o infinitivo, para o passado e para o particípio. Então, esse verbo aí, ele é fácil. A memorização dele é fácil, porque to read, read, né? Então, fica, she read an English book for 5 years. Então, ele é read também no presente. Então, ela leu um livro de inglês por 5 anos. Olha aí a duração de tempo. Por quanto tempo ela leu esse livro de inglês? 5 years. For 5 years. For. Então, aí, o que a gente usa para determinar o tempo é a palavrinha for. O que quer dizer for?
para, por, durante. Para, por, durante. Então, assim, esse for, ele determinou o tempo. Mas, como eu disse, o verbo read, nesse caso aí, é um verbo fácil, por ele ser triforme de acordo com a lista dos verbos irregulares. Ele não tem uma forma diferente de escrever. Ele é, nas três formas, a mesma formazinha de escrever. Ele não muda de jeito nenhum sua forma quanto à escrita. Terceiro tópico. Hábitos ou fatos do passado. Usa também o simple past para falar de hábitos que alguém tinha no passado ou de coisas que eram verdadeiras no passado. Palavras como os advérbios always, que quer dizer sempre, never, nunca, used to, quer dizer costumava, e when I was, é quando eu estava, ou quando eu era. Então veja lá, o exemplo diz, they never went to school, they now always skipped class. Eles nunca iam para a escola, eles sempre matavam aula. Vejam bem, o verbo aqui, went, mais uma vez, ele apareceu. Que verbo é esse? Went, como vocês viram, veja, quando eu digo na frase, eles nunca iam. Então, iam é quem? É o verbo ir. Por quê? Quem é o verbo ir de acordo com o verbo irregular? O verbo ir é o verbo irregular e que de acordo com o infinitivo ele é go. Então, o passado de go, aí é quem? Went. Veja que ele ficou they never went. Ele não ficou they never go. Go é o verbo ir, mas ir no presente. O passado dele é o went. Então, como eu digo, eu tenho que memorizar, porque eu tenho que saber que o passado de go é o went. Então, mas como essa regra, esse terceiro tópico, fala que de atos que ocorreram no passado, que dá para a gente usar com alguns advérbios, então aí é só para constar mesmo alguns advérbios que a gente pode usar também no passado dos verbos irregulares, né? Como eu já havia repetido, always, never, então aí they never went. Mas o foco principal é você saber que para você dizer eles nunca iam, que é o verbo ir, iam, passado. Eles nunca iam, passado. Então, vocês sabem que jamais eu poderia colocar they never go. Eu tenho que colocar they never went. Por quê? Porque went é um verbo irregular, go é um verbo irregular e o seu passado é went. Por isso que quando eu pegar aquela listinha, eu tenho que ficar to go, went, to be, was, were, to become, became, to drink, to drank. Eu tenho que decorar para poder eu fazer isso aqui. Vamos lá. Então, nós temos agora a forma negativa para fazer esse passado dos verbos irregulares. Então, a forma negativa é a forma mais simples. Por quê? Porque ela é única, tanto para os verbos regulares quanto para os verbos irregulares. Então, para eu fazer a forma negativa, basta eu colocar um auxiliar, que é did not ou didn't, que é a forma abreviada. Isso, eu tenho que colocar esse auxiliar antes do verbo. E o verbo, ele volta para a sua forma normal, ou seja, para o presente, tal qual ele é. Então, vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui. I went home. Eu estou com uma frase já no passado. Uma frase afirmativa no passado. Já estou afirmando no passado. I went home. Eu fui para casa, né? Went, como vocês sabem, é o passado do verbo go, que é o passado do verbo ir. Então, quando eu digo I went home, eu fui para casa. Eu estou afirmando no presente. Mas eu quero passar esta frase para o passado. O que a regra diz em cima? Que basta colocar o auxiliar did not ou didn't antes do verbo e o verbo principal ele vai voltar para a sua forma normal. Então, veja que aqui no exemplo eu coloquei I did not ou didn't, como vocês preferirem, go home. Veja que eu não coloquei mais went, eu coloquei go. Por quê? Porque, como eu disse, did not é um auxiliar que só é usado para negar no passado.
Então, como ele não é usado em outro tempo verbal, não precisa a gente permanecer com o verbo no passado, com o ente. A gente coloca, traz o verbo para o seu normal, que é go, porque quem vai indicar que a frase já está negando no passado é o auxiliar. Por isso que o verbo não fica mais o ente e ele volta a ser go, volta a ficar na sua forma normal por conta do auxiliar, que indica que a frase já está negando. Então, mais uma vez eu repito, para negar, basta colocar o auxiliar did not ou didn't antes do verbo e o verbo volta para a sua forma normal. Aí é onde a gente volta à lista. Para eu voltar esse verbo ao normal, se eu boto uma frase afirmativa no passado e peço para você transformá-la na forma negativa no passado, eu não tenho que trazer o verbo para a forma normal? Então, para eu trazer esse verbo para a forma normal, eu tenho que saber quem ele é no presente. Então, para isso, eu preciso me apropriar daquela regra. Não tem como eu fugir da regra. Eu tenho que saber que o presente, ou seja, que o infinitivo de went, que eu tenho que trazer ele para a forma normal, é go. Vamos lá. Forma interrogativa. Forma interrogativa é aquilo que diz fazer uma pergunta, interrogar, perguntar. Então, para a gente perguntar no passado dos verbos irregulares, fazer uma pergunta usando o passado dos verbos irregulares, vamos precisar usar um auxiliar. Assim como precisamos usar um auxiliar na forma negativa. Na forma negativa, o auxiliar que nós usamos foi did not ou didn't antes do verbo. E o verbo fica na forma normal. Por quê? Porque o próprio auxiliar já indica que a frase está sendo negada no passado. A mesma coisa acontece com a forma interrogativa. Então, did é um auxiliar que só é usado para fazer perguntas no passado. Então, quando a gente faz uma pergunta no passado e que coloca esse auxiliar did no início da frase, o verbo ele tem que ficar na sua forma normal, tal qual ele é. Então, por ele ser irregular é onde há a dificuldade da gente. Por quê? Porque se eu não tenho a lista memorizada, eu não vou saber trazer o verbo para a sua forma normal, uma vez que eu não tenho aquela lista. Então, por isso que a obrigatoriedade de decorar, memorizar aquela lista é porque tem casos que você, tanto na forma afirmativa quanto na interrogativa e negativa, esses verbos vão mudarem. Tem o verbo na forma afirmativa, ele vai ser escrito diferente do presente e na forma negativa e interrogativa ele vai voltar para o presente. Então a gente tem que saber como isso é feito, como é o passado desses verbos. Não tem outro, não tem como fugir daquela lista que para vocês é o terror, mas infelizmente a gente tem que memorizar. Então vamos lá. Eu tenho uma frase aqui. She had dinner yesterday night. Quer dizer o quê? Ela jantou ontem à noite. Então, she had. Had é o passado de quem? De had. She had dinner yesterday night. Eu estou afirmando. Ela jantou ontem à noite. Eu afirmei. Estou afirmando no passado. She had. Esse had é o passado de had. Mas eu quero perguntar. Ela jantou ontem à noite? O que é que a regra diz? Basta colocar did no início da frase e o verbo volta para a sua forma normal. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco esse did aí no início da frase, o verbo ele não mais fica had. Veja que ele agora ficou had. Did she have? E não did she had. Mas por que ele não ficou had como na frase aqui diz she had dinner? Ele ficou porque diz assim, o verbo coloca o auxiliar did no início e o verbo volta para a sua forma normal. Então, quando a gente vai para a lista dos verbos irregulares, a gente vai ver que lá tem infinitivo to have e tem no passado had. Então, como a gente tem que trazer ele para a forma normal, então vai ficar did she have.
Porque have é o verbo tal qual ele é. Had é o passado. Já disse que a sua pergunta está sendo direcionada ao passado, porque did é o auxiliar, que só se usa, muito importante essa memorização. Não tem como a gente fugir dela, porque ora a gente vai ter que trazer o verbo para a sua forma normal. Então, para eu trazer esse verbo para a forma normal, como eu acabei de dizer, eu tenho que saber se a frase está com had e eu tenho que trazer o verbo para a forma normal, então eu tenho, por obrigação, saber que a forma normal de had é have. E para isso eu só sei memorizando aquela lista. Então, para terminar, eu vou agora deixar uma reflexãozinha para vocês. Eu não poderia deixar de nos despedirmos sem uma reflexão, né? Apesar de que muitos não gostam, mas aqueles que gostam já valeu a pena, né? Então a reflexão diz assim: ninguém perde uma amizade por ter dito o que pensa, e se perde é porque não era amizade. Veja, quando a maioria das pessoas só gostam de escutar o que elas querem. Vocês já pararam para observar que as pessoas só gostam de ouvir o que elas querem? Então, quando a gente fala a verdade, as pessoas nunca acham que é porque estamos sendo sinceros, que é porque estamos sendo amigos verdadeiros. Não, eles acham que é para machucar, que é para nos colocar para baixo, e assim as amizades são perdidas. Mas não, a amizade verdadeira é aquela que a gente precisa, quando se precisa puxar na orelha, a gente puxa, quando precisa dizer as verdades, a gente tem que dizer. A amizade não é quando a gente tem que dizer só o que a pessoa quer, não. A amizade verdadeira é aquilo que a gente diz as coisas, mesmo que machuque. Mas as pessoas precisam ter nosso carinho, nossa atenção. E para isso a gente precisa ser verdadeiro com as pessoas.